Fala, galera maravilhosa! A professora Carol Mendonça na área. Hoje a gente corrige juntos a prova de RN2 2022, aquela para oficial da Marinha, no caso aqui da área de saúde, exceto medicina. Inclusive, você pode conferir essa prova completa. Aqui dentro da plataforma tem um material. Você está no curso Português na Prática, só de resoluções de questões, tá bom? Você vai ver já na sua tela a questão número 1. Prof, não vai ler o texto. Como você já sabe, a gente vai lá no enunciado, vai lá no comando da questão primeiro, para saber se vai precisar ler o texto ou não. Então vamos nessa. Questão número 1, assinale a opção em que não se observa uma referência intertextual do trecho selecionado. Então, se você sabe o que é uma referência intertextual, você sabe que não vai precisar voltar no texto. Bastante provável que não precise voltar no texto aqui. Se você não sabe, eu vou te lembrar que eu tô aqui contigo colada. Vamos nessa! Uma referência intertextual ou uma intertextualidade, né? Um recurso, intertextualidade, o resquício, o uso da intertextualidade, alguma coisa nesse sentido, significa trazer numa obra, num texto, numa conversa, numa pintura, qualquer expressão artística, né? Você trazer outro texto. Você fazer o leitor lembrar de outro texto, seja fazendo uma citação, seja fazendo uma paráfrase. Às vezes tem uma frase muito famosa de alguém, aí você vai e escreve com as suas palavras, daquele jeitinho ali. Você pode simplesmente citar o outro texto ou fazer de alguma maneira com que a pessoa que está lendo lembre de outro texto ali ao ler o seu. Então, ele quer onde não tem isso. Vamos ver? Letra A. Não são lugares dionisíacos onde se encontra o sorriso de deuses aberto em folhagem. Letra B. O terceiro informe ao Clube de Roma para uma nova ordem nacional pergunta, e abre aspas e fala o que pergunta lá no informativo, né? Letra C. Lembrete arcaico, mas em relação ao comportamento humano, a palavra bíblica ainda alerta e ainda acerta. Letra D. A árvore é a mais perfeita obra de arte da natureza e o mais prodigioso aparelho vivo depois do homem. Letra E. Uma cronista escreveu alguns dias que um seu amigo falava num projeto de Clube da Árvore, e o que o amigo falava era exatamente isso aí que tá, como, abre aspas, o manifesto da árvore, fecha aspas. Então, você pode ver que todas as alternativas aqui, quase, né, menos aquela que é o gabarito, trouxeram uma referência ou mesmo um pedacinho de outro texto. Na letra A, ele fala de lugares dionisíacos, trazendo à tona toda uma literatura sobre mitologia. Para você compreender essa adjetivação, você precisa se lembrar desses outros textos, não é verdade? Na letra B, você tem um informe que foi transcrito aqui, abriu aspas e contou pra gente o que estava escrito no informe. Na letra C, ele cita a expressão, ele usa a expressão, a palavra bíblica, trazendo à tona o livro da Bíblia, aqui para o texto. Na letra E, abre aspas e fala o nome, né, o título de um manifesto aqui, o título de uma outra obra, fazendo uma referência mega direta. A única que não tem nada, aparentemente, aqui é a letra D. Trouxe só uma frase original, a autoria aqui do texto que a gente está lendo, que a gente está analisando mesmo. Número 1, gabarito, letra D. De Deus está abençoando teus estudos agora. Questão número 2. Assinale a opção em que uma oração se encontra na voz passiva. Bom, se eu lembrar como a voz passiva é construída, eu não preciso voltar no texto. Na verdade, se eu não lembrar, provável que o texto também não me ajude. Então, é o seguinte, voz passiva tem que ser aquele caso em que o sujeito ele não pratica a ação do verbo, ele sofre. O sujeito que pratica a ação é o sujeito agente, né? Ele compõe a voz ativa. Agora, quando você tem um sujeito que sofre, seja de forma analítica ou de forma sintética, aí você tem a voz passiva. Você já tá vendo na sua tela um resuminho aqui, ó. Voz passiva sintética, verbo transitivo direto mais partícula C. Por exemplo, aluga-se casa, verbo transitivo direto, quem aluga, aluga alguma coisa. O C, que é o agente da passiva, você pode chamar de AP, agente da passiva, e casa, que está atuando como sujeito aí. Esse é um modelinho de forma sintética. Agora, casa é alugada. Nesse caso, casa é o sujeito, é o verbinho auxiliar da nossa locução verbal, e alugada é o verbo principal aí da locução, constituindo voz ativa, né? A casa também não faz nada, ela é alugada, ela não aluga. Nesse caso, a voz passiva é analítica. Lembrou? Vamos nessa? Vamos procurar a voz passiva aqui na questão? Letra A.
No fim de setembro, as árvores ganham mais atenção da gente e se tornam o assunto do mês. Temos 2 verbos, o ganhar e o tornar, e os dois estão aí configurando voz ativa, né? Não, na verdade, o primeiro é voz ativa, as árvores ganham, a ação é ganhar, o sujeito é as árvores e elas que ganham. Depois, as árvores se tornam, aí eu já tenho reflexiva, né? Elas tornam elas mesmas o assunto do mês. Não teve voz passiva na letra A. Letra B. Pois entra a primavera em cena e dificilmente se pensaria em uma primavera bem montada e bem aparelhada. O primeiro verbo é o entrar, aí a gente muda um pouquinho a ordem para achar o sujeito. Entra a primavera, eu vou dizer, pois a primavera entra, sujeito primavera, a primavera e o verbo é entra, voz ativa. E dificilmente se pensaria em. Você vê que esse verbo pensar, que exige a preposição em, é um verbo transitivo indireto, né? Então, eu já sei que não dá para fazer voz passiva com ele. Voz passiva é só com VTD. Letra C. É necessário definir quando e como se estabelece o direito. Opa, achei. Se estabelece o direito. Olha essa estrutura. Eu tenho o se, que é a partícula passivadora. Eu tenho o estabelece, que é um verbo transitivo direto. E tem o direito de alguma coisa que está funcionando como sujeito. Se estabelece o direito é estabelecido. Construção completinha aqui de voz passiva. Nesse caso, ela é sintética porque usou a partícula C. Mas você já identifica bem nítido aqui. Vamos conferir as outras, né? Letra D. Como não existe esse Código Civil, já vou colocar na ordem. Como esse Código Civil não existe, voz ativa, ou esse Código Penal da árvore, ela por si mesma não trata de alguma coisa, verbo transitivo indireto ali também não poderia ser. Letra E. Não se vai a ponto, aqui tem um verbo intransitivo, também não serve pra gente. Como os bois e macacos sagrados da Índia, seres tabus intocáveis, acabou, não tem mais verbo. Gabarito, letra C, de Carol, sua prof. Voz passiva estabelecida ali pelo verbo estabelecer, mais a partícula C. Beleza? Vamos para a questão 3, vamos ver se vai precisar do texto agora. Leia com atenção os fragmentos que se seguem no que diz respeito ao acento indicativo de crase e a sua justificativa nos termos sublinhados. Bom, aparentemente também não vou precisar. Item número 1. Devem ter na maior conta e respeito às árvores, que são as heroínas e dão continuidade e substância, sentido a essa história. A ausência do acento grave se justifica por se tratar de uma crase facultativa? Olha, não é crase facultativa aí. Tem uma pegadinha, né? Porque se você olhar só o termo destacado, você vai pensar que é respeito a alguém, respeito às árvores, pensar que tá faltando ali. Mas não é isso, ele fala que devem ter na maior conta e respeito às árvores. Se você botar na ordem, devem ter as árvores na maior conta e respeito. As árvores lá junto com o verbo ter, na verdade. Então, essa crase aqui é proibida. Não é facultativa. E ainda, se fosse um complemento do respeito, ela seria obrigatória. De maneira nenhuma ela seria facultativa. O item 1 está maluco, pode cortar ele. Número 2. Se todos amam, desejam e dão graças à primavera, que é a mais bela para o acento indicativo de crase se justifica em razão de regência nominal. É por causa do nome que tem essa crase aí? Não. Essa crase está aí por causa do verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Eles dão o quê? Graças. Objeto direto. Eles dão a quem? A primavera. Mesmo se eu trocasse o graças por outra palavra, essa crase continuaria aí. Então, ela não está aí. Ela não se justifica pela regência do nome. Ela se justifica pela regência do verbo. Ok? Número 2 está cortada também. 3. Que tratasse especificamente dos crimes contra o mundo vegetal, das violências e agressões à árvore, como agressões e violências indiretas à pessoa humana. O uso do acento grave se justifica em virtude de uma situação de regência nominal. Vamos ver aqui. Agora foi, né? Porque esse A vem de agressões, agressões a alguém. Ou a alguma coisa nesse caso, né? Agressões é um nome, não é um verbo. Então, sim, é uma situação de regência nominal. O item 3 está corretinho. 4. Está claro também que não se chega à ingenuidade de colocar na árvore... Tanana. Então, se chega a
a ingenuidade. O uso do acento grave se justifica por uma situação de regência verbal. Verdade. O verbo chegar, quem chega a algum lugar ou a alguma ideia, alguma coisa, né? Então, essa preposição ela é puxada pelo verbo. Então, sim, é regência verbal, na verdade. Então, tá certo o item 3 e o item 4. Vamos ver se tem esse gabarito. Tem. Gabarito letra C. Mais uma letra C, bem bonita aí para você. Só o item 3 e o item 4 são verdadeiros. Questão número 4. Assinale a opção em que a classe gramatical do termo sublinhado destoa dos demais exemplos. Então, vamos ver. Bom, olhando por cima, né, sem ler muito ainda, eu consigo identificar aqui os termos sublinhados tais, cada, aquela, este e isso. E eu já percebi que todos aqui são pronomes demonstrativos, menos o cada, que é um pronome indefinido, de origem mesmo, né? Sem pensar muito no uso dentro de uma frase, simplesmente a classificação de cada pronome. Eu vou até dar uma conferida, né? Porque a gente faz assim, tipo, é a prova da minha vida. Então, eu vou dar um gás aqui. Mas se por acaso é uma das últimas questões, ou se você tá sem tempo, você já marca e sai. Estilo Ronaldinho, bateu para um lado, olhou para o outro, saiu, tá nem aí. É golaço, hein? Mas vamos lá. Letra A, tais coisas, aquelas coisas ou essas coisas, né? Esse tais funciona como um pronome demonstrativo. Letra C, sem apelar para nenhuma outra sabedoria senão aquela ensinada. Aquela sabedoria, o termo só tá escondido aí. Este é um enunciado, este enunciado. E letra E, era exatamente isso que aí está com o manifesto. Isso retomando a ideia anterior. São todos demonstrativos. E o cada árvore funciona assim como uma especificação vaga, né? É uma especificação, porém, que não te diz exatamente qual árvore que é. Por isso que esse cada, ele é classificado originalmente como indefinido. Gabarito letra B. Todos são demonstrativos, só a letra B trouxe o indefinido. Já estamos na questão 4, não fomos ao texto ainda, né? Questão número 5. Assinale a opção em que o acento da palavra sublinhada se justifique em razão de uma regra concernente às palavras paroxítonas. Vamos ver? Letra A, também é uma oxítona terminada em "em". Letra B, dionisíacos é uma proparoxítona. Letra C, heroínas é uma paroxítona, só que o acento não é por causa disso, né, gente? O acento é por causa do hiato tônico. Atenção. Letra D, países é a mesma coisa. É paroxítona, mas o acento não é por causa disso. O acento é por causa da presença do i tônico no hiato aí, sozinho na sílaba. E letra E, irresponsáveis, agora sim, uma paroxítona terminada em ditongo. Aí você marca tranquilamente. Professor, eu não sei, se eu visse o heroínas, eu acho que eu ia achar que era paroxítona, eu não sei o que eu ia fazer. Mas olha, quando você vê o países logo abaixo, você sabe, se o heroínas fosse o gabarito, o país ia ter que ser também, porque é o mesmo caso, né, de hiato. Então você já fica tranquilão e marca a letra E. Questão número 6. Assinale a opção em que a troca de posição de um dos termos sublinhados implica mudança de classe gramatical. Eu vou direto no termo destacado também nesse tipo de questão. Letra E. Arquibocejante e esplendorosa chatice. Aí se eu dissesse chatice esplendorosa e arquibocejante, faria diferença? Letra B. Dose certa. Se eu inverter, vai ficar certa dose. Letra C. Milagre subterrâneo. Subterrâneo milagre. Letra D. Sábios aldeões. Aldeões sábios. E letra E. Incomparável competência. Competência incomparável. Vou te falar, o gabarito aqui é a letra B de bola e a gente se liga na classe gramatical. A palavra certa, ela pode funcionar como está funcionando aqui, como um adjetivo, com dose certa. Não é qualquer dose, é a dose certa. Certa que é o contrário da errada, né? Agora, quando a gente troca a ordem e diz certa dose no lugar de dose certa, eu posso estar falando não de dose correta, mas certa dose é aquela dose específica, né? É como a gente fala assim, olha, eu comprei o material certo, o material correto, isso é um adjetivo. Agora, eu comprei certo material que não me agradou. Quer dizer, certo material, é aquele material específico. Nesse caso, a mudança de classe gramatical fez com que o sentido mudasse também, né? Não só
a classe, mas também o sentido. Isso ajuda a gente a identificar rapidinho. Questão número 7. Analise o fragmento acima e assinale a opção em que o termo sublinhado está corretamente substituído. Então, é uma questão de conjunção. Ele vai trocar o como por uma dessas conjunções que está iniciando cada alternativa. Então, vamos lá dar uma olhada na frase original. Como não existe esse Código Civil, esse Código Penal da árvore, e ela por si mesma não trata de defender-se, imaginei sugerir isso ou aquilo. Então, quer dizer, esse como ele é causal. Eu imaginei sugerir isso e aquilo porque não existe Código Civil, Código Penal da árvore. Esse como que inicia essa oração, ele está trazendo a causa. Então, como eu dissesse assim, olha, como choveu muito, não teve aula. É o mesmo que dizer, não teve aula porque choveu muito. Agora, vamos dar uma analisada aqui, ó. Pelas primeiras palavras a gente consegue acertar também. Letra A, por quanto, letra B, com quanto, letra C, posto que, letra D, com tanto que e letra E, por mais que. Então, a gente está procurando um conectivo causal. E, com exceção da letra A, que trouxe o porquanto, que é um sinônimo do porquê. Se você não sabia, você acertaria também por eliminação. Mas agora você sabe. Porquanto é igual porquê. Esse porquê junto sem acento, tá? Eles são sinônimos. Agora, com quanto é de concessão. Começa com, igual concessão. Posto que, sempre concessão também. Contanto que também. E por mais que também. Se você não lembra o que é concessão, concessão é aquela capacidade de transpor um obstáculo. Então, mesmo que chova, irei à praia. Posto que chova, ainda assim, irei à praia, sabe? Então, todas elas aqui são concessivas, menos a letra A, que é o nosso gabarito. Porquanto, que é um sinônimo de porquê. Lembrando que para estudar conjunções, a dica principal é que você memorize, que você saiba de cabeça as relações semânticas adverbiais, as coordenadas sindéticas e que você memorize pelo menos 3 ou 4 conjunções de cada tipo, que isso vai facilitar muito para você. Você vê, eu fiz essa questão muito rápido, só vendo as primeiras opções aqui. E é um recurso que você precisa ter. Você não precisa fazer correndo desse jeito, mas se você necessitar, você precisa ser capaz. Então, você tem que treinar essa habilidade. E essa decoreba de conjunção vai te ajudar muito. Número 8, assinale a opção em que a expressão verbal sublinhada não se configura como uma locução verbal. Então, a locução verbal é o encontro, do verbo auxiliar com o verbo principal para que juntos eles indiquem uma ação. Então, a gente tem que ver aqui quais realmente estão fazendo isso e qual foi o caso em que simplesmente eles apareceram juntos, de repente por coincidência ou alguma coisa desse tipo. Cada um expressa a sua ação e fica diferente. Então, vamos lá. Letra A, devem ter. Letra B, devia existir. Letra C, irá afetar. Letra D, imaginei sugerir. E letra E, deveria ser lido. Ok, quando a gente tem o verbo dever, no sentido de que tinha que ser feito, a gente já tem ele como auxiliar. Então, deve fazer, deve ter, deve existir, deve chegar, deve conseguir. Todas as vezes em que ele aparece com esse significado, você já sabe que faz parte de locução verbal. Então, você tira aí a letra A, a letra B e a letra E. Certo? Estamos aqui entre a letra C e a letra D. Na letra C, irá afetar. É a mesma coisa que afetará. Eu só dividi. Eu tenho uma ação só aí. Alguma coisa irá afetar, alguma coisa afetará. Eu consigo resumir os dois numa ação só. Isso é uma locução verbal. Nosso gabarito vai ser a letra D. Eu imaginei é uma ação, sugerir a fundação é outra coisa. É outra oração. Eu imaginei isso, inclusive, uma oração reduzida de infinitivo aí. São duas ações diferentes. Por isso que a letra D não é uma locução. É o nosso GABA. Questão número 9. Assinale a opção em que a palavra sublinhada admite outra forma de plural. Olha só. Então, esse aqui você já pega o bizu. Você está vendo na sua tela aqui, ó. O aldeão viu o anão dentro do vulcão. O aldeão viu o anão dentro do vulcão. Que tragédia, né, gente? Mas essas 3 palavrinhas aí são bem clássicas em provas de concurso público e as 3 fazem 3 formas de plural. Então, você tem aldeão, que pode ser aldeões, aldeãos ou aldeãs também.
né? O mesmo se estabelece para anão e para vulcão. Então, quando você bater, tem outras palavras que fazem 2 formas, outras palavras que têm outras questões, mas essas aí fazem 3 formas. Aí você já guarda no coração essa frasezinha, que aí você já marca correndo, gabarito letra E. Você pode falar aldeões ou aldeãos, não tem problema. Questão número 10. Com base nas informações contidas no texto, não se pode afirmar que o autor explicita a importância das árvores a partir de um viés. Olha só, finalmente uma questão aqui que exige a leitura do texto. Agora é obrigatório, não tem mais o que a gente possa fazer, tem que dar uma voltadinha lá pra gente ver, mas ele quer o que não tem no texto. Vamos ver as alternativas primeiro? Letra A, não tem no texto viés científico, salientando a função essencial desempenhada pelas árvores, né, por elas, as árvores, para o equilíbrio do meio ambiente. Letra B, não tem viés religioso, pois elas costumam fazer parte na cultura popular de um cenário considerado paradisíaco. Letra C, não tem viés literário, em que elas são tema de textos de autores célebres, os quais clamam por sua proteção. Letra D, não tem viés jurídico, porque anseia a regulamentação legal da sua proteção com parâmetros semelhantes aos da proteção oferecida aos seres humanos. E letra E, não tem viés mitológico, no qual elas, como representantes maiores da natureza, são até mesmo incorporadas por divindades. Então, o que a gente não pode afirmar aqui? Manifesto da Árvore, de Jurandir Ferreira. No fim de setembro, as árvores ganham mais a atenção da gente e se tornam o assunto do mês, pois entra a primavera em cena e dificilmente se pensaria em uma primavera bem montada e bem aparelhada, a não ser com dose certa de árvores. Pode-se pedir à mais capacitada imaginação um quadro de primavera no Himalaia ou no Saara, mas não se terá nada que preste. Esses lugares não dão primavera. Não são lugares dionisíacos, onde se encontra o sorriso dos deuses aberto em folhagem. São lugares que não conhecem o milagre subterrâneo chamado raiz, nem o milagre aéreo chamado clorofila. Se todos amam, desejam e dão graças à primavera, que é a mais bela página da história natural, devem ter na maior conta e respeito às árvores, que são as heroínas e dão continuidade, substância e sentido a essa história. Falar em tais coisas seria uma arquibocejante e esplendorosa chatice. Não fora o fato de estarmos trabalhando no tronco de cada árvore cortada para espicharmos sobre o mundo os Saaras e os Himalaias. E trabalhamos nisso desimpedidos, irresponsáveis, alegrões e até mesmo pensando fazer um serviço benemérito. Devia existir nos estatutos jurídicos um capítulo que tratasse especificamente dos crimes contra o mundo vegetal, das violências e agressões à árvore, como as agressões e violências indiretas à pessoa humana. Como não existe esse Código Civil ou esse Código Penal da árvore e ela por si mesma não trata de defender-se, imaginei sugerir a fundação de uma sociedade protetora da árvore. Não se vai a ponto de considerar as árvores como os bois e os macacos sagrados da Índia, seres tabus intocáveis. Está claro também que não se chega à ingenuidade de colocar na árvore a solução de todas as crises ambientais no mundo hoje. Entretanto, a resposta é óbvia. Quando o terceiro informe ao Clube de Roma para uma nova ordem internacional pergunta de que modo o desflorestamento maciço causado pela necessidade de lenha, pelo excesso de pastagens, pela organização e pela exploração comercial da madeira, irá afetar o nosso ambiente terrestre e finalmente a atmosfera e o clima do nosso planeta. É necessário definir quando e como se estabelece o direito de violar a integridade delas. Proteger a árvore é proteger o homem. Este é um enunciado que deveria ser lido na camiseta dos jovens, no vidro dos automóveis e na bandeira nacional de todos os países. Ao inventar um sítio onde nossos 2 avós viveriam uma vida perfeita, veio Deus com Éden, que era cheio de árvores. Lembrete arcaico, mas em relação ao comportamento humano, a palavra bíblica ainda alerta e ainda acerta. E sem apelar para nenhuma outra sabedoria, senão aquela ensinada pelo que acontece diante dos nossos olhos a cada hora, apresso-me em lutar pela árvore. A árvore é a mais perfeita obra de arte da natureza e o mais prodigioso aparelho vivo depois do homem. Sem árvore não haveria água e sem H2O não existe vida. Uma cronista escreveu há alguns dias que um seu amigo falava num projeto de clube da árvore e o que o amigo falava era exatamente isso, que aí está como manifesto da árvore, pronto a reunir-se a outros esforços no mesmo sentido. O problema da árvore não é um problema de aldeia,
desta ou daquela aldeia, mas um problema do mundo, um problema implicado na sobrevivência e salvação da espécie. Fora ele de aldeia e não diria eu uma palavra, porque os problemas de aldeia já tem um grupo de sábios aldeões que deles cuidam com exclusividade e incomparável competência. Beleza, vamos ver o que a gente não pode dizer sobre esse texto. Ele tem um viés científico, salientando a função essencial desempenhada por elas para o equilíbrio do meio ambiente? Ele tem, né? Ele fala de clorofila, ele fala de raiz, ele fala da geração do H2O. Acredito que ele tem, sim. Letra B, religioso, pois ele costuma fazer parte na cultura popular de um cenário considerado paradisíaco. Tem um viés religioso, né? Ele fala de Adão, ele fala de Eva, ele fala do Jardim do Éden. Letra C, um viés literário, em que elas são temas de textos de autores célebres, os quais clamam por atenção. Isso aqui não rolou, né? Assim, citar alguns autores célebres, alguns autores famosos da nossa literatura que falam sobre isso. Isso existe, mas isso não rolou no texto. Letra D, jurídico. Ele fala, né, de criar uma sociedade protetora, do Código Civil que falta para a árvore. Mitológico, a parte dionisíaca também. Então, o que não teve? Viés literário, gabarito letra C. Questão número 11. Assinale a opção em que é possível a inserção de uma vírgula. Onde é que dá pra gente cravar uma vírgulazinha aí que tá faltando? Letra A. No fim de setembro... Opa, já cheguei. Oi. No fim de setembro, vírgula. Nós temos aqui uma noção adverbial de tempo deslocada, né? As noções adverbiais, elas aparecem no final. Tempo, lugar, modo. O ideal seria modo, intensidade e tal. Qualquer adjunto adverbial deveria aparecer no final, depois do verbo, depois dos objetos, depois que passa toda a complementação da frase. Quando ela sai desse lugar, ela está deslocada. Então, a gente precisa sinalizar com vírgula, certo? Ou vírgulas. Nesse caso, vai ser uma só porque está iniciando a frase. Certo? Gabarito letra A, vamos dar até um confere aqui, né? Pode-se pedir a mais capacitada imaginação um quadro de primavera no Himalaia ou no Saara, mas não tem onde botar uma vírgula aqui. Já tem uma vírgula no lugar certo. Se todos amam, vírgula, aí separando a oração condicional, né? Que veio na frente da principal, certinho. Desejo então graças à primavera, que é, aí vem uma vírgula para separar a oração adjetiva, que vem adjetivando aqui a primavera, tranquilo também. Letra D, devia existir nos estatutos jurídicos um capítulo que tratasse especificamente dos crimes contra o mundo. Não dá para botar vírgula aí. Nesse caso, um capítulo que, esse que é um pronome relativo, só que ele restringe um capítulo, né? Um capítulo qual tratasse, não seriam todos, seria um específico. Então, é sem vírgula mesmo. E letra E, a árvore é a mais perfeita obra de arte da natureza e o mais prodigioso aparelho vivo depois do homem. Onde poderia botar, já botaram. Vamos ficar com a letra A. Questão número 12. Vou falar para vocês uma coisa, uma das questões mais diferentes que apareceram na prova. Não é difícil, dava para matar, só que ela é bem diferente do padrão dessa prova. Então, você já fica ligado, apareceu no ano passado. Quer dizer, na última prova, né, agora 2022... Pode ser que apareça de novo. Assinale a opção em que um nome próprio vale por um nome comum. O nome próprio é aquele escrito com letra maiúscula que especifica um ser, um elemento, alguma coisa. Então, assim, aluno é um substantivo comum, é um nome comum. Aí, se eu disser Juliana, minha aluna, né, eu já tenho uma especificação dentro do grupo de alunos. Aí é um substantivo próprio, um nome próprio. Vamos ver aqui. Letra A, o que teve de nome próprio aqui foi Índia só, né? Sagrados da Índia, funcionando como nome próprio mesmo. Letra B, o terceiro informe ao Clube de Roma para uma nova ordem. Apareceu um monte de coisa com letra maiúscula, mas como título, né? O título do documento. Não funcionou tão bem. Letra C, estarmos trabalhando no tronco de cada árvore cortada para espicharmos sobre o mundo os Saaras e os Himalaias. Foi aqui, gente. Ó, Saara e Himalaia são nomes próprios de lugares. Quando eu falo que eu quero espichar os Saaras e os Himalaias, eu tô usando esses nomes para falar do desmatamento. Como se tivesse vários Saaras e vários Himalaias no sentido de lugares que não tem árvore, né? Então, ele usou os nomes próprios para falar de algo que não é próprio, que é comum. Foi essa letra C aí. Na letra D tem Deus e na letra E tem Éden, que funcionam como deveriam funcionar mesmo. Beleza?
Questão 13, já na sua tela. Assinale a opção em que o termo sublinhado denota uma noção de inclusão. Denotar é indicar, né, gente? Então, vamos lá. Os termos destacados são até, só, apenas, ainda e afinal. Provavelmente, a gente vai trabalhar com até, que inclusive, às vezes, marca tempo. Ó. Fiquei até de manhã, é tempo. Pode ser lugar também. Eu caminhei até a escola. Dependendo da construção da frase, a gente pode ter várias noções de significado, mas a de inclusão é característica do até. Por exemplo, eu posso dizer assim para você: a professora é tão boa que até eu entendi. Quer dizer, incluindo eu, olha, que normalmente não tô aí nessa galera que entende logo. Então, o gabarito vai ser a letra A. Vamos dar uma lida aqui para a gente compreender. Segundo a ciência, os feromônios de suor são fundamentais até para decidirmos quem será nosso parceiro. Então, inclusive para isso, né? Eles são fundamentais em vários aspectos. Eu incluo esse aqui e dou um destaque para ele, beleza? Vamos dar um confere nas demais aqui também. Na letra B, mas não tão próximas. Primeiro, elas pulam vários exemplares e só voltam a comer depois de uns 100 metros. Eu não estou incluindo, estou dizendo que elas só voltam no sentido dessa condição, né? A partir disso aqui, eu tenho um critério, eu tenho uma condicionalizada aqui na circunstância. Apesar de eu não ter a oração condicional, eu tenho essa ideia aqui. Letra C, visto dessa forma, apenas os humanos. Aí aqui já é uma palavra restritiva, né? É o apenas no sentido de somente. Na letra C. E na letra D, ainda não detectaram, ainda é uma constituição temporal, é uma conotação temporal. E letra E, afinal, a gente já entra com conclusão, beleza? Então, a palavra denotativa de inclusão aqui está na letra A, questão 13. Questão 14, assinale a opção em que o elemento de coesão utilizado para retomada e progressão do texto é um hiperônimo. Olha, você pode sacar esse gabarito aqui sabendo o que é a relação hipônimo-hiperônimo ou também percebendo aqui a diferença na alternativa, né? Mas vamos lá. A relação hipônimo-hiperônimo é aquela entre um nome mais específico e um nome mais genérico, diferente do comum e próprio, porque vamos dizer que a gente possa dividir em áreas. Por exemplo, se eu disser para você médico, eu estou usando um hiperônimo. Se eu disser para você cardiologista, eu estou usando um hipônimo. Então, o hiper é aquele que abrange mais. É um grupo, mas abrange mais. Então, médico, tem vários tipos. Agora, cardiologista já é um tipinho dentro do outro tipo, tá certo? Então, a relação hipônimo e hiperônimo é essa, de nomenclatura de grupos um dentro do outro. Aí, o hiper é sempre o maior. Na letra A, ele destacou elas, que é um pronome pessoal. Na letra B, destacou esses sons. Acredito que com ênfase no esses, que é um pronome demonstrativo que retoma uma ideia, né? A letra C, herbívoros, que é o nome de um grupo. Letra D, outras, que é um pronome indefinido. Letra E, ele, que é um pronome pessoal do caso reto. Então, mesmo que você não soubesse o que é hipônimo e hiperônimo, a única diferentona que não está trabalhando o pronome é a letra C. E ela é o gabarito, né? Vamos ver a construção completa. Olha, as girafas comem a folhagem de Acacia tortilis, vamos dizer, né? Um nome científico aqui. Uma espécie de acácia que não gosta nem um pouco disso. Para se livrar dos herbívoros, poucos minutos depois de as girafas aparecerem, então, falou girafas e falou que a acácia, né, a planta, não gosta disso. Então, para se livrar das girafas, só que citou girafas como herbívoros, né? Fez essa brincadeira de usar o nome do grupo a qual a girafa pertence para não repetir o nome mais uma vez, né? Já que é usar logo na sequência. Aqui, a gente está trabalhando a coesão por meio do hiperônimo, da relação hipônimo-hiperônimo, né? Gabarito letra C. E pela diferença, você também consegue fazer essa questão mais rápido, mesmo que você não lembre exatamente do hipônimo e do hiperônimo. Beleza? Próxima questão. Observe o trecho. Por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação se espalhará pela árvore.
que libertará uma substância especial pelas folhas. Assinale a opção que apresenta outra possibilidade de colocação do pronome oblíquo, destacado no trecho, segundo as normas gramaticais vigentes. Quando se fala de colocação do pronome, a gente está trabalhando aquela aula de colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise, quando é obrigatório, quando não é. Então, aqui a gente teve próclise, né? A informação se espalhará, quer dizer, ela veio antes do verbo. E a pergunta fala do seguinte: a opção que apresenta outra possibilidade de colocação desse pronome, quer dizer, que ele não apareça antes do verbo, que ele apareça no meio ou depois do verbo. Vamos ver. Letra A. Por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação espalhará-se pela árvore. Essa construção eu não posso fazer. Com o verbo no futuro do presente, né, que é o espalhará, ou eu faço ela se espalhará, como não é início de frase eu posso fazer isso, ou eu vou ter que fazer a mesóclise, espalhar-se-á, né? Porque com o verbo no futuro, ou eu vou fazer próclise ou vou fazer mesóclise, não vou fazer ênclise, ok? Letra B. Por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação espalhará-se, também não, essa construção nem existe. Letra C, por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação espalhar-se, tudo junto, também não existe, a gente tirar o hífen, quando tem ênclise, o hífen é obrigatório. Letra D, por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação espalhar-se-á, opa, aí tá feita a mesóclise, que é aceitável. Vamos só conferir a letra E. Se as raízes estiverem em dificuldade, a informação espalhar-se-á e comer o R, né? Que a gente não deve comer. É uma pegadinha, porque quando a gente usa os pronomes oblíquos ou a, e o verbo termina em R, a gente acaba suprimindo, né? Por exemplo, se eu disser, veja só na sua tela, quero comprar a blusa. Ok, agora eu vou substituir blusa pelo pronome oblíquo. Eu vou dizer, eu quero comprá-la. Eu não vou dizer, eu quero comprar a, né? Eu vou suprimir esse R e vou juntar um L aí depois do hífen, não esquecendo o acento, comprar lá, para ficar bonito aí. A gente tem na nossa aula, lá no curso completo, e você já está ligado nisso. Então, 15 gabarito letra D, de Deus é mais na colocação pronominal. Se cair na sua prova, você vai acertar. Questão 16, observe o trecho. Por exemplo, se as raízes estiverem em dificuldade, a informação se espalhará pela árvore que libertará para... O verbo destacado no trecho está flexionado no mesmo modo de qual verbo destacado. Olha só, tem 3 modos verbais. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Esse aqui, ó, se elas estiverem, é um modo subjuntivo. Vamos lembrar os 3 tempos do subjuntivo aqui? Tem o presente, é o que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja. É o tempo do pau mandado da mulher, né? Ela quer que eu esteja, que a gente brinca na aula. Tem o pretérito imperfeito, é o se eu estivesse, se tu estivesses, é o tempo, né, do vacilão, que tá sempre falando, se eu tivesse, aquela coisa. E tem o futuro, que é o do prometedor. Quando eu estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver, quando elas, as raízes, estiverem. Então, a gente tem um caso aqui de futuro do modo subjuntivo. Mas, lembrando que a questão não tá perguntando de tempo, ela tá perguntando só de modo. Eu fui lá no tempo pra gente lembrar aqui como é que constitui o modo subjuntivo, né, com esses 3 tempinhos aí, mas ele quer só o modo. Então, vamos lá. Letra A, usássemos. Letra B, decidirmos. Letra C, demonstraram. Letra D, aparecerem. Letra E, encontrarem. Aqui, a pegadinha da questão 16 é realmente o modo subjuntivo e tem algumas apresentações aqui do verbo no infinitivo pessoal que é parecido, né, com o futuro do subjuntivo. Acaba que o gabarito é a letra A, que nem tá no futuro. Ele tá só no modo subjuntivo aqui, no usássemos. Se eu usasse, se tu usasses, se ele usasse, se nós usássemos, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Como ele queria só o mesmo modo, o gabarito já é a letra A. Mas a gente aproveita para lembrar a diferença aqui do futuro do subjuntivo para o infinitivo pessoal. Por exemplo, na letra B apareceu decidirmos. E aí, sempre que te bater a dúvida, será que decidimos é futuro do subjuntivo ou é o infinitivo do verbo? Você vai fazer o seguinte, troca pelo ter. No infinitivo pessoal, o verbo ter fica assim, ó. Ter. Quando tu teres, quando ele ter. Nós termos, vós terdes, eles terem. Agora, quando ele tá conjugado, que a gente vai usar o verbo ter flexionado, eu vou ter quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Então,
ter é o infinitivo. Aí eu vou conjugar agora no modo subjuntivo, quando eu tiver. Então, essa diferença de flexão ajuda a saber se é um ou se é outro. Então, aqui, ó, o verbo é decidir. Quando eu digo até para decidirmos quem será o nosso parceiro, eu vou trocar esse decidir pelo ter, né? Então, até para termos a resposta de quem será nosso parceiro. Então, ó, aqui apareceu termos. Esse verbo está no infinitivo impessoal. Se fosse o subjuntivo, seria tivermos. Então, se é termos, é infinitivo pessoal. Se fosse subjuntivo, seria tivermos. Beleza? Aqui na letra D, que também rola essa dúvida. Ó, para se livrar dos herbívoros, poucos minutos depois de as girafas aparecerem. Vou trocar o aparecer pelo T para ver como é que vai ficar. Poucos minutos depois de as girafas terem. Delas terem. Então, se é terem, é infinitivo pessoal também. Porque se fosse o futuro do subjuntivo, seria como tiverem, quando elas tiverem. Então, é terem. Então, aqui se aparecerem, que é igual ao terem, é infinitivo pessoal. Tá bom? Você tá vendo a tabela na sua tela, então você troca pelo ter e verifica como ficaria se fosse com o ter, tá bom? Na letra E também tem, né? Deixa eu ver. As girafas conhecem a tática e por isso avançam savana dentro até encontrarem. Vou trocar o encontrar pelo ter. Elas avançam savana dentro até terem árvores desavisadas. Então, apareceu o terem, também é infinitivo isso aqui, não é subjuntivo. Por isso que a gente está descartando a letra B, a letra D e a letra E. No caso da letra C, já apareceu um verbo no modo indicativo mesmo, né? As árvores demonstraram. Isso aqui é pretérito perfeito. Eu demonstrei, tu demonstraste, elas demonstraram. Tô só narrando, tô só contando a história. Isso aqui é indicativo. Então, o único verbo genuinamente aqui do modo subjuntivo que apareceu foi o da letra A. Beleza? Questão 17. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como um mecanismo de coesão, referindo-se a um termo anterior. Aí, olhando a questão aqui, eu já vi que ela destacou apenas queis, né? Tudo que aqui. Então, vamos ver o que é cada um. Letra A. No entanto, não seria interessante descobrir que as árvores também podem se expressar? Quer dizer, não seria interessante descobrir isso? Esse que a gente troca pelo isso, né? Dele em diante, a oração toda a gente substitui pelo isso. E essa oração funciona como complemento do verbo anterior, no caso aqui do termo anterior, que é uma oração subordinada substantiva. Esse que é chamado de conjunção integrante. A conjunção integrante não retoma nada, ela inicia a oração substantiva. Então, letra A está fora. Letra B. Dessa forma, temos uma linguagem aromática secreta que as árvores demonstram também ter. Opa, esse que aqui eu posso trocar pelo a qual, né? Uma linguagem aromática secreta a qual as árvores demonstram também ter. Esse que retoma a linguagem. Esse que é um pronome relativo. Ele se refere a um termo anterior, provavelmente ao gabarito. Vamos só conferir as outras. Letra C. O motivo é surpreendente. As acácias atacadas exalam um gás de alerta, no caso etileno, que sinaliza às outras ao redor que surgiu um perigo. Sinaliza isso. Do que em diante, substituir pelo isso. Isso é uma oração subordinada substantiva, nesse caso objetiva direta. Letra D. Ou então trabalham contra o vento, já que é ele que carrega. Esse já que é causal, né? Elas trabalham contra o vento porque é ele que carrega. Esse aqui também é quando a gente inicia a subordinada adverbial, também não tem retomada. Eu tenho início de uma outra oração. Quem faz retomada, no caso das orações, né, é só oração adjetiva. Vamos ver letra E. A saliva de cada espécie de inseto é única e pode ser tão bem classificada que as árvores são capazes de emitir substâncias. Então, ó, eu tenho primeiro, outra noção adverbial. Primeiro, um termo intensificado e depois o resultado. Quer dizer, correu tanto que caiu. Ela era tão inteligente que passou de primeira. Então, ela pode ser tão bem classificada que são capazes de não sei o que, não sei o que. O nome dessa relação é consequência. É uma oração consecutiva que começa com esse que, também é adverbial, também não retoma nada. Quem retoma, no caso das orações aqui, é o pronome relativo. Por isso, gabarito letra B. De bênção. O que Deus está soltando para você agora, meu irmão? Se anime! Questão 18. Assinale a opção em que se faz uma análise sintática correta da expressão sublinhada. Análise sintática, vamos lá.
Letra A. Acontece isso. Então, a letra A tá entrando como sujeito da oração principal? Tá mesmo. Quer dizer, se a gente inverter a ordem aqui, eu faço assim, ó. Isso acontece. Quer dizer, do que até o forma, essa oração inteira tá fazendo o papel de sujeito desse acontece aí. Né? A princípio, letra A tá show. Vamos ver as outras. Letra B. Isso não é novidade para nós, seres humanos. Isso é um vocativo? Não, isso é um aposto, né? Ele fala assim, isso não é novidade para nós. Aí ele sinaliza com a pontuação, com a vírgula. E ele vem explicando quem é esse nós aí. Então, isso é um aposto explicativo, não é um vocativo. Vocativo é quando a gente fala com alguém, né? Se eu estivesse falando com os seres humanos, seria vocativo. Letra C. Isso também acontece em outras florestas. Adjunto adverbial de tempo? Não, adjunto adverbial de lugar. Isso também acontece onde? Em outras florestas. Ok. Letra D. E mesmo que não usássemos, nosso odor transmite informações. Nosso odor transmite o quê? Informações. Isso é um objeto direto, não um objeto indireto, né? Objeto indireto se tivesse preposição obrigatória, coisa que não tem. Letra E. Os olmos e pinheiros, por exemplo, apelam a pequenas vespas. Apelam a alguém. Nesse caso é indireto e a questão colocou como direto. Então, a gente vai ficar mesmo com a letra A, de amor, que eu libero para você nessa hora também, que já está finalizando a prova de português. Questão de número 19, analise as afirmativas abaixo. O autor estabelece semelhanças entre o comportamento do organismo das árvores e dos seres humanos, uma vez que elas fazem o quê, gente? Questão 19, chamou no texto, né? Transmitem informações a partir de sinais elétricos. 2. Exalam odores em determinadas situações. 3. Se constituem de partes que atuam de modo independente. 4. Identificam a saliva de seus predadores. 5. Produzem sons através de galhos e folhas. Olha, coisas aqui que humanos e árvores não têm em comum. A gente pode eliminar o número 5, porque os humanos não produzem sons através de galhos e folhas, né? Só as árvores. E a gente pode eliminar o número 3 também. Se constituem de partes que atuam de modo independente. No caso, o corpo humano não, né? O resto a gente faz e as árvores fazem também. 1, 2 e 4. São verdadeiras a 1, a 2 e a 4. Gabarito letra E. Sem voltar no texto. Voltando no texto, você vai ver, né, a pontuação de cada item específico. Mas pelo seu conhecimento de mundo, do que o ser humano faz, do que o da árvore faz, você tira também aqui o gabarito, tá? Questão 20. A falta de contração entre os termos destacados se justifica pela relação existente entre o que? Vamos ver. O texto diz o seguinte: para se livrar dos herbívoros, poucos minutos depois de as girafas aparecerem, as acácias bombeiam toxinas para as folhas. O que aconteceu aqui? Em vez de falar poucos minutos depois das girafas aparecerem, ele falou de as girafas. Então, não houve contração. Contração é quando a gente junta, né? Duas ou mais palavras e forma uma palavrinha nova. Como quando a gente junta o de mais a e faz o da. Quando a gente junta o em mais o a e faz o na também, né? Então, ele tá falando que não teve essa contração pela relação existente entre quem aqui. E aí, você vai ter que saber sintaxe, mas vai responder com morfologia, né? Porque na sintaxe, a gente aprende o seguinte: o sujeito nunca começa com preposição. Repita comigo: o sujeito nunca começa com preposição. Então, já que girafas é o sujeito de aparecem, eu não posso fazer das girafas. O sujeito aqui é as girafas. Então, eu fico proibido de juntar essa preposição aqui com o artigo por causa do verbo. Então, a falta de contração entre os termos destacados se justifica pela relação entre a preposição e o verbo, né? Eu não posso colocar preposição num termo que vai reger o verbo, termo que vai ser o sujeito. Essa questão aqui, ela é boa de aparecer, né? Para que a gente não erre nas próximas, porque é uma questão um tanto quanto discutível, vamos dizer assim, essa resposta, né? Mas não tem uma letra melhor, não tem nada a ver com advérbio, então sai letra A e letra B. E as três últimas aqui, elas exigiam essa interpretação, né? Qual é o problema? O problema é a preposição e o verbo. Por quê? Eu não posso começar o sujeito com uma preposição. O sujeito que vai reger aquele verbo ali.
Beleza? Então a gente vai ficar com o gabarito letra D. Se aparecer uma parecida no futuro, você já sabe. Texto 3. Já tá pulado. Vamos ver se vai precisar. Observe o trecho. Olha estas velhas árvores. Assinale a opção que apresenta a conjugação verbal correta. Se o imperativo em destaque no trecho fosse negativo. Então ele quer que a gente passe do imperativo afirmativo, do olha, para o negativo, para mandar não olhar, né? Mas a gente tem que respeitar a pessoa da conjugação. Quando eu digo olha, a pessoa é tu, né? Olha tu, olhe você, olhemos nós, olhai vós, olhem vocês. Se eu tô dizendo olha, a pessoa é tu. Então, a pessoa do tu, lá no negativo, vai ficar como? É só copiar do subjuntivo, né, gente? O subjuntivo fica quer que eu olhe, que tu olhes. Então, se é tu olhes, no negativo vai ficar não olhes tu. Não olhes. Gabarito letra E. Questão de número 22. Assinale a opção que apresenta um sinônimo para o termo em destaque no trecho abaixo. Vencedoras da idade e das procelas. Olha só, essa daqui o texto poderia te ajudar. Se você não sabe o que é procelas, que no caso aqui são problemas, são dificuldades, né? E a gente vai ter como melhor opção aqui a letra B, tormentas, no sentido de problemas, né? O texto te ajudaria. Vencedoras da idade das procelas, quer dizer, elas passaram, elas contornaram o problema da idade e das adversidades da vida, né? Então, letra B, as tormentas. Recorrer ao texto poderia ajudar, dar uma clareada. 23. A partir das informações contidas no texto, pode-se dizer que o soneto de Olavo Bilac tem o objetivo principal de exaltar o quê? Então, é aquele textinho 3. Antes de ler o texto, a gente vê aqui, né? Letra A. Importância de conservar as árvores mais velhas, uma vez que elas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ambiental. B. A estreita ligação psicológica existente entre a natureza e o ser humano, o qual pode conseguir consolo em momentos adversos através do contato com uma árvore. Letra C. A alegria de se tornar mais velho, uma vez que, assim como as árvores, os seres humanos com mais idade podem ser considerados mais úteis. Letra D. Os mais variados benefícios oferecidos por árvores antigas, as quais fornecem o alimento e também o abrigo necessário aos seres humanos e animais. E letra E. O valor da experiência adquirida ao longo do tempo, já que as árvores mais velhas se tornam mais resilientes e acolhedoras, assim como os seres humanos. Vamos ver o que foi que o Olavo Bilac falou aqui. Ele diz o seguinte: as velhas árvores. O texto está na sua tela, o texto 3. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores mais moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto à sombra delas vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores, fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Então, existe aqui uma associação entre o envelhecimento das árvores e o nosso envelhecimento. E ele exalta esse privilégio de envelhecer bem, como a árvore envelhece bem. Letra A, a importância de conservar as árvores mais velhas. Ele fala de conservação da árvore? Não. Então, rala a letra A. Letra B, a estreita ligação psicológica entre a natureza e o ser humano? Não. A qual podemos conseguir consolo através do contato com uma árvore? Não. Não tá mandando você abraçar a árvore, não. Eu acho até legal, mas não foi isso que ele falou. Letra C. A alegria de se tornar mais velho, uma vez que, assim como as árvores, seres humanos com mais idade podem ser considerados mais úteis. Bom, ele também não falou disso, né? De utilidade. Ele não quer dizer que você mais velho vai ser mais útil, mas vai dizer que você vai ter outras qualidades, né? Assim como as árvores também. Letra D. Os mais variados benefícios oferecidos pelas árvores antigas, das quais fornecem alimento. Ele não falou disso, não. Também o abrigo ele até fala, mas alimento não. Letra E. O valor da experiência adquirida ao longo do tempo, já que as árvores mais velhas se tornam mais resilientes e acolhedoras, assim como os seres humanos. Essa é a melhor, né? Ele fala sobre acolher, aqui no final, dando sombra e consolo aos que padecem, isso é acolhimento, né? E ele fala sobre agasalhando os pássaros nos ramos, na glória da alegria e da bondade, como as árvores fortes envelhecem. Letra E. Né, o valor da experiência adquirida ao longo do tempo, que faz com que a gente se torne assim, forte, envelheça forte como as árvores. 24.
Em qual dos versos abaixo se pode identificar o emprego de um animismo? Se você não sabe o que é animismo, eu vou te falar agora. Se você não soubesse também, você poderia excluir as opções aqui pela diferença, mas vamos lá. O animismo é um conceito de que tudo está conectado, os animais, as coisas, as pessoas, os seres, é uma coisa meio Avatar, meio Pandora. Tá, tudo tem alma e tá tudo conectado por essa alma, sabe? É mais ou menos isso, falando por alto. Mas vamos lá pela questão como a gente poderia matar. Ó, letra A. Do que as árvores mais moças, mais amigas. Letra B. Tanto mais bela quanto mais antigas. Letra C. O homem, a fera, o inseto, a sombra delas, das árvores, né? Letra D. Não choremos jamais a mocidade. Letra C. Como as árvores fortes envelhecem. Então, a gente tem que buscar aqui uma que mostre um relacionamento. Coloque as árvores nessa condição, nessa possibilidade, nessa capacidade de se relacionar. Então, a gente tira a letra D, que está falando só da juventude. A letra C, que fala só da sombra, que abriga as pessoas. A letra B e a letra E, elas estão personificando as árvores, que era a pegadinha da questão. Não é isso que ela quer. O gabarito é a letra A. As árvores mais moças, mais amigas. Como se elas pudessem se relacionar pela amizade. Isso é animismo, beleza? Não é só uma característica humana como a personificação, mas é uma característica de relacionamento, de conexão. Gabarito letra A. 25 para a gente fechar com chave de ouro. Na terceira estrofe, o soneto diz o seguinte: não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores envelhecem. Esse fragmento predomina um tipo de texto, que é qual? Que tipo de texto é esse? Letra A, narrativo. B, descritivo. C, injuntivo. D, expositivo. E E, argumentativo. Olha, a predominância aqui é de verbos no modo imperativo, verbos dando ordem, não é verdade? Então, quando você tem muitos verbos dando ordem, normalmente o texto se caracteriza como injuntivo. Pode anotar aí que injuntivo é um texto que orienta, é um texto que ensina. Então, por exemplo, um manual de instrução é injuntivo. Ele faz o seguinte, ó, parafuse nos pontos A, B, C e D e cole os pontos J, K e L. Faça isso, corte aquilo, dobre dessa maneira. Você vai dando ordem, ou seja, ensinando a pessoa a fazer alguma coisa. Ele vai dando ordem, ele vai ensinando você a viver e a valorizar esses aspectos aqui da árvore, beleza? Então, a gente vai ficar com a letra C, texto injuntivo. Essas foram as 25 questões da prova 2022 RM2 da Marinha, para oficiais aí da parte da saúde. Então, a gente resolveu o passo a passo e você encontra o original aqui na nossa descrição dentro da plataforma e o gabarito também. Espero que você tenha gostado da resolução. Vou resolver mais provas de RM2. Não tem jeito, vai passar uma prova bastante gramatical. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua vez. Se esse é o concurso que você quer ou se é outro assim também gramatical, pode continuar estudando com essas provas porque elas são maravilhosas, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.